Você já ouviu falar de uma civilização que rivalizou com o Egito, construiu pirâmides únicas e foi governada por líderes negros que combinavam coragem, estratégia e sabedoria, mas que mesmo assim permaneceu esquecida por séculos? Esta é a história da Núbia, uma terra antiga localizada nas margens do Alto Nilo, que se estendeu pelo que hoje conhecemos como Sudão por milhares de anos. A Núbia foi um centro de poder, cultura e riqueza, moldando a história da África e influenciando regiões vizinhas com sua força militar e seu domínio político. Apesar de sua importância, grande parte do mundo só começou a redescobrir essa civilização recentemente, quando arqueólogos, historiadores e pesquisadores modernos começaram a revelar os segredos enterrados no deserto. E ao longo do Nilo, a Núbia não era apenas uma extensão do Egito. Era uma potência independente com sua própria identidade, religião, arte e sistemas de governo, capaz de desafiar impérios e moldar o curso da história. A história da Núbia começa há milênios, em uma região rica em recursos naturais e geograficamente estratégica. Suas cidades surgiram em um terreno fértil, banhado pelo Nilo, que fornecia água, alimento e rotas de transporte para o comércio. Povos núbios eram habilidosos em agricultura, pesca e mineração, explorando ouro, ferro e pedras preciosas que enriqueciam suas cidades e permitiam o florescimento de uma sociedade complexa. Ao contrário de muitos lugares da antiguidade onde a vida era dominada pela escassez, a Núbia desenvolveu uma economia próspera e diversificada, capaz de sustentar grandes populações, exércitos organizados e centros urbanos impressionantes. Suas primeiras cidades, como Kirma, emergiram como polos de poder e cultura, estabelecendo a base para dinastias que governariam a região por séculos. Os líderes núbios foram figuras centrais nesse desenvolvimento. Reis e rainhas exerciam a autoridade de forma estratégica, combinando habilidade militar com diplomacia e administração eficiente. Entre eles destacam-se os Kandaques, as rainhas guerreiras, que não apenas governavam, mas também lideravam exércitos e defendiam o território contra invasores. Essas mulheres desafiavam as normas da época e consolidavam a posição da Núbia como um império de respeito. Amanirenas, uma das mais famosas Kandaks, liderou tropas contra Roma, enfrentando um dos maiores impérios da antiguidade, com coragem e inteligência. Sua história é um testemunho da força das líderes núbias e da capacidade da civilização de sobreviver e prosperar em tempos de conflito e pressão externa. A relação entre a Núbia e o Egito é outro elemento fascinante dessa história. Por séculos, essas civilizações compartilharam fronteiras, comércio e influências culturais. O Egito era conhecido por suas pirâmides imponentes e sua organização centralizada, mas a Núbia desenvolveu suas próprias características distintas, demonstrando criatividade e identidade própria. Suas pirâmides, menores que as egípcias, tinham construções mais compactas e eram feitas de pedras escuras, conferindo-lhes um aspecto único. A arquitetura, embora inspirada em elementos egípcios, refletia soluções adaptadas às necessidades e aos recursos locais, criando uma estética própria que se tornaria símbolo do poder e da sofisticação núbia. Essa fusão de influências externas com identidade interna era característica da Núbia, que conseguiu manter sua autonomia cultural e política ao longo dos séculos. Outro aspecto notável da Núbia foi sua religiosidade. A civilização adotou e adaptou deuses egípcios, mas preservou suas divindades locais, criando um panteão próprio que refletia crenças, valores e histórias do povo núbio. Rituais e cerimônias eram realizados com precisão e reverência, reforçando a autoridade dos governantes e a coesão da sociedade. O culto aos mortos, a construção de túmulos e templos e a criação de inscrições e esculturas religiosas reforçavam o poder simbólico dos reis e rainhas, transmitindo a ideia de que eles eram representantes divinos e guardiões do bem-estar do povo. Essa conexão entre religião e poder político consolidou a Núbia como uma civilização estruturada e resiliente, capaz de resistir a pressões externas e internas ao longo de gerações. A Núbia também se destacou por sua habilidade militar e estratégica. Desde cedo, seus habitantes desenvolveram táticas de combate, organização de exércitos e defesa de fronteiras que lhes permitiram resistir e até dominar territórios vizinhos. A disciplina militar e a liderança das Kandaks transformaram a Núbia em uma potência temida, capaz de enfrentar exércitos maiores e mais bem equipados como os romanos e os egípcios. As batalhas, muitas vezes decididas pela inteligência e estratégia mais do que pelo número de soldados, demonstram que a civilização núbia possuía líderes altamente capacitados e adaptáveis, capazes de tomar decisões que equilibravam diplomacia, guerra e administração interna. Essa combinação de poder militar e habilidade política consolidou a influência da Núbia na região e garantiu sua sobrevivência durante séculos de instabilidade e mudanças geopolíticas. Além da força militar e da liderança feminina, a Núbia é conhecida por suas realizações culturais. A arte núbia, suas esculturas, cerâmicas, joias e arquitetura
refletem uma sociedade criativa e sofisticada. O osso do ouro, pedras preciosas e técnicas avançadas na fabricação de objetos demonstra não apenas riqueza, mas também habilidade técnica e sensibilidade estética. A música, a dança e as tradições orais também desempenharam um papel importante na preservação da história e na transmissão de valores entre gerações. Ao contrário do que muitos imaginam, a Núbia não era uma sociedade isolada. Era vibrante, dinâmica e profundamente conectada com o mundo ao seu redor. Suas contribuições culturais influenciaram regiões vizinhas e continuam a inspirar pesquisadores, artistas e líderes contemporâneos. Por séculos, no entanto, a história da Núbia foi negligenciada. Narrativas centradas no Egito ou no Mediterrâneo obscureceram sua importância, e muitos aspectos de sua cultura e conquistas foram esquecidos. Apenas nas últimas décadas, com a modernização da arqueologia e o avanço da tecnologia, pesquisadores começaram a revelar a verdadeira extensão do poder, da riqueza e da sofisticação núbia. Escavações de túmulos, templos e cidades antigas trouxeram à luz evidências de uma civilização complexa que dominava comércio, administração, arte e guerra com eficiência impressionante. Esses achados reforçam que a Núbia não era apenas um vizinho do Egito, mas uma civilização com identidade própria, capaz de influenciar o curso da história africana e mundial. Outro ponto que merece atenção é o papel das lideranças femininas na história núbia. As Kandakes eram governantes que combinavam força física, inteligência estratégica e habilidade diplomática. Elas comandavam exércitos, negociavam tratados e mantinham a estabilidade do reino. Essa liderança feminina, rara na antiguidade, mostra que a Núbia era uma sociedade avançada em termos de organização e de reconhecimento do papel das mulheres no poder. As histórias de Amanirenas, Shanakdahet e Amenisharetu revelam mulheres que não apenas defendiam seus territórios, mas também expandiam a influência da Núbia, estabelecendo alianças e mantendo a coesão interna. O respeito e a autoridade dessas líderes eram tão grandes que se tornaram símbolos de resistência, coragem e capacidade estratégica, deixando um legado que desafia estereótipos sobre gênero e poder na antiguidade. A introdução deste documentário busca também criar uma sensação de descoberta e suspense. Ao apresentar a Núbia como uma civilização esquecida e ao mesmo tempo poderosa, o espectador é convidado a refletir como uma sociedade tão rica, organizada e influente pôde permanecer à margem da historiografia por séculos. Quais segredos foram enterrados nas pirâmides negras e nos templos abandonados? Perguntas como essas estimulam a curiosidade e preparam o terreno para as narrativas que serão desenvolvidas ao longo do documentário, envolvendo batalhas, conquistas, crises, heróis e vilões, sempre com foco na grandiosidade e complexidade da civilização núbia. Além disso, o documentário pretende mostrar que a história da Núbia não é apenas passado. Suas conquistas, suas estruturas sociais e políticas, sua cultura e arte ainda têm influência hoje, seja na preservação do patrimônio histórico, no estudo da identidade africana ou na inspiração de líderes contemporâneos. Ao resgatar essa narrativa, o documentário devolve à Núbia seu lugar na história, reconhecendo o impacto de seus reis e rainhas, guerreiros e cidadãos, que construíram uma civilização que, embora esquecida por muito tempo, merece ser celebrada e estudada. Introduca, portanto, não é apenas uma abertura, mas um convite ao espectador para mergulhar em um mundo desconhecido, fascinante e cheio de complexidade. Ela estabelece o tom épico da narrativa, apresenta personagens centrais, contextualiza a geografia, economia e cultura, e desperta curiosidade sobre os mistérios e conquistas da Núbia. É o início de uma jornada que vai explorar suas origens, seu auge e suas batalhas, seu declínio e seu legado, mostrando que a história não se limita aos impérios mais famosos, mas inclui heróis e heroínas que desafiaram o tempo, a geografia e os estereótipos, deixando marcas indeléveis que ainda ecoam nos dias de hoje. A Núbia nos ensina que a grandeza nem sempre é reconhecida imediatamente e que o poder, a coragem e a criatividade podem surgir em qualquer lugar, desde que haja liderança, visão e determinação. Ao longo deste documentário, o espectador será guiado por uma narrativa envolvente, detalhada e emocionante, que revela a história completa de uma civilização muitas vezes esquecida, mas que merece ocupar seu lugar de destaque na memória da humanidade. Esta introdução estabelece a base para uma exploração profunda da Núbia, prometendo uma jornada épica, educativa e inspiradora. Com isso, o público está pronto para seguir adiante, compreender a origem da Núbia, conhecer seus primeiros reis e rainhas e descobrir como uma civilização negra poderosa e estratégica construiu pirâmides negras e manteve sua influência por séculos, resistindo a impérios e deixando um legado que ainda hoje desafia o tempo e a história oficial. A história da Núbia começa aqui, e sua grandiosidade vai se revelar em cada capítulo desta narrativa.
A história da Núbia, antes mesmo de suas grandes cidades e pirâmides, começa com povos que habitaram as margens do Alto Nilo há milhares de anos. Essas primeiras comunidades núbias eram profundamente ligadas ao rio, que não apenas sustentava a vida, mas também moldava a cultura, a economia e a espiritualidade de seus habitantes. O Nilo era a fonte de alimento e transporte, mas também o eixo em torno do qual se estruturava a organização social e política. Ao contrário de sociedades que surgiram em regiões áridas e isoladas, os núbios desenvolveram técnicas agrícolas avançadas, aproveitando o ciclo das cheias para cultivar cereais, frutas e legumes, garantindo abundância e estabilidade alimentar. Essa capacidade de dominar o ambiente natural foi um fator decisivo para que a Núbia se tornasse uma civilização de longo alcance e influência duradoura. Os núbios primitivos se organizaram em pequenas aldeias, que com o tempo deram origem a cidades mais complexas. Kerma, uma das primeiras grandes cidades, foi o núcleo inicial de um império emergente. Ali, a sociedade já apresentava divisão de classes, estruturas de governo e especialização profissional. Artesãos, agricultores, guerreiros e líderes religiosos desempenhavam funções essenciais que sustentavam o crescimento urbano e político. Cada camada social possuía responsabilidades específicas e a interação entre elas garantia a coesão da comunidade. É importante destacar que, desde cedo, os núbios demonstraram um sentido de identidade coletiva, estabelecendo símbolos culturais, práticas religiosas e tradições que seriam a base das dinastias futuras. A geografia da região teve papel crucial na formação da civilização núbia. As terras férteis do Alto Nilo permitiam cultivo abundante, enquanto os desertos ao redor funcionavam como barreiras naturais, protegendo a população de invasores e permitindo que a cultura se desenvolvesse de forma autônoma. Além disso, a localização estratégica da Núbia favoreceu o comércio com outras regiões da África e com o Egito. Ouro, cobre, ferro e pedras preciosas eram extraídos das minas locais e trocados por produtos que não estavam disponíveis na região, como tecidos, cerâmica e alimentos exóticos. Essa rede de comércio contribuiu para a prosperidade econômica e o fortalecimento político, estabelecendo a Núbia como um centro relevante de intercâmbio cultural e material. As primeiras dinastias núbias surgiram a partir de líderes que uniram pequenas aldeias e grupos tribais, criando estruturas centralizadas de governo. Esses reis e rainhas iniciais não apenas comandavam o território, mas também funcionavam como mediadores entre os deuses e o povo, estabelecendo uma legitimidade sagrada para seu poder. Mitologias e lendas locais reforçavam essa autoridade, narrando feitos heróicos, batalhas contra forças sobrenaturais e a fundação de cidades sagradas. O senso de continuidade dinástica era reforçado pela herança do poder, pelos rituais religiosos e pelos códigos de conduta que guiavam a sociedade, garantindo estabilidade e unidade mesmo em períodos de crescimento territorial e transformação social. As primeiras cidades, como Nopata, consolidaram o poder político da Núbia, funcionando como centros de administração, religião e economia. Napata, em particular, destacou-se como núcleo político que articulava controle sobre territórios extensos e supervisionava rotas comerciais estratégicas. Reis núbios utilizavam Nopata para consolidar alianças, planejar campanhas militares e promover intercâmbios culturais. A cidade também se tornou centro religioso, onde templos e rituais fortaleciam o prestígio dos governantes e mantinham a coesão social. Era uma cidade viva, onde as decisões políticas, econômicas e espirituais se entrelaçavam, moldando a identidade coletiva da Núbia e preparando o terreno para sua expansão territorial. O desenvolvimento cultural também foi um elemento central nesse período. Os núbios primitivos criaram uma estética própria em suas construções, esculturas, cerâmicas e joias. Cada objeto carregava simbolismo, seja religioso, político ou social, refletindo uma consciência de permanência e legado. O uso de materiais preciosos, a habilidade na fabricação de utensílios e a atenção ao detalhe artístico indicam uma sociedade que valorizava a sofisticação, a tradição e o prestígio. Esse desenvolvimento cultural não apenas fortalecia a identidade interna, mas também consolidava o prestígio da Núbia diante de seus vizinhos, projetando poder e influência de forma simbólica e concreta. A religião, desde o início, desempenhou papel central na fundação da civilização núbia. Deuses loucos ligados à natureza, à guerra e à fertilidade eram cultuados junto com deuses emprestados de civilizações vizinhas, como o Egito. Essa integração de crenças permitiu que a Núbia mantivesse sua identidade própria, enquanto estabelecia relações diplomáticas e culturais com povos vizinhos. Sacerdotes e líderes religiosos eram figuras de grande importância, intermediando entre os deuses e o povo e garantindo que o poder político fosse legitimado espiritualmente. Rituais, oferendas e celebrações fortaleciam a coesão social,
e criavam um senso de continuidade histórica que atravessaria gerações. Durante o período de fundação, a Núbia também começou a desenvolver suas primeiras estruturas militares. A defesa do território era essencial para proteger recursos, cidades e rotas comerciais. Guerreiros eram treinados para atuar em estratégias de ataque e defesa, utilizando o conhecimento do terreno, táticas de emboscada e disciplina rigorosa. Essa organização inicial permitiu que os núbios resistissem a invasões, consolidassem fronteiras e expandissem sua influência em direção ao norte, ao longo do Nilo, e em direção ao sul em regiões férteis e ricas em recursos. A combinação de força militar e liderança estratégica foi um dos pilares que sustentou o crescimento da civilização nos séculos seguintes. O papel das mulheres na fundação da Núbia também merece destaque. Mesmo nos primeiros tempos, há registros de figuras femininas que exerciam autoridade política, religiosa e militar. Essas mulheres precursoras estabeleceram um modelo de liderança que seria posteriormente consolidado pelas Kandaks. Elas atuavam como conselheiras, líderes de clãs e, em alguns casos, comandantes de grupos armados, mostrando que o poder feminino estava enraizado na sociedade núbia desde suas origens. Essa participação ativa das mulheres contribuiu para a estabilidade política e para a preservação de tradições culturais, além de fortalecer a resiliência da civilização frente a desafios internos e externos. Outro elemento importante na fundação da Núbia foi o comércio e a diplomacia com povos vizinhos. Desde os primeiros assentamentos, os núbios estabeleceram relações comerciais com o Egito, trocando ouro, ferro e outros recursos por grãos, cerâmica e objetos de luxo. Essas trocas econômicas geravam riqueza e, ao mesmo tempo, criavam laços diplomáticos, fortalecendo a posição da Núbia na região. Por meio do comércio, os núbios adquiriram conhecimentos técnicos e culturais, adaptando práticas estrangeiras à sua própria realidade, sem perder sua identidade. Esse equilíbrio entre influência externa e autonomia interna foi fundamental para a construção de uma sociedade duradoura e complexa. As conquistas iniciais da Núbia não se limitaram à economia e à cultura. Elas também incluíram a consolidação de sistemas administrativos e jurídicos. Reis e rainhas criaram códigos de conduta, leis e regulamentos que orientavam a vida social, protegiam propriedades e garantiam justiça. Essa estrutura legal permitiu que a civilização funcionasse de forma organizada, evitando conflitos internos e assegurando a estabilidade necessária para o crescimento urbano e territorial. A capacidade de governar de forma eficiente, aliada à força militar e à riqueza econômica, consolidou a Núbia como uma potência emergente na África Antiga. Ao longo desse período, a sociedade núbia começou a desenvolver uma memória histórica que reforçava a identidade coletiva. Lendas, histórias de heróis, feitos militares e realizações culturais eram transmitidas oralmente, mantendo viva a narrativa do passado e inspirando futuras gerações. Esse senso de continuidade e pertencimento contribuiu para que a Núbia resistisse às pressões externas e às mudanças políticas, criando uma base sólida sobre a qual dinastias futuras construiriam impérios ainda mais poderosos. A preservação da memória histórica também garantiu que líderes e cidadãos tivessem uma compreensão clara de seus direitos, deveres e responsabilidades, fortalecendo a coesão social. As primeiras pirâmides núbias surgiram nesse período como símbolo do poder centralizado e da religiosidade da civilização. Embora menores que as pirâmides egípcias, elas representavam a autoridade dos governantes e seu vínculo com os deuses. Esses monumentos funerários eram construídos para eternizar reis, rainhas e figuras de destaque, transmitindo a ideia de continuidade e imortalidade. A construção das pirâmides exigia planejamento, recursos e organização, refletindo a capacidade administrativa e técnica da sociedade núbia. Elas se tornaram símbolos de prestígio e poder, reforçando a importância das dinastias e a centralidade da liderança na vida política e espiritual da civilização. O período de fundação da Núbia, portanto, foi marcado por conquistas múltiplas, desenvolvimento econômico, organização social, consolidação política, avanço cultural e militar, estabelecimento de tradições religiosas e construção de monumentos duradouros. Todos esses elementos criaram as condições para que a civilização não apenas sobrevivesse, mas prosperasse, consolidando uma identidade única e uma posição de destaque no cenário africano antigo. Essa base sólida permitiu que nos séculos seguintes a Núbia se expandisse, enfrentasse impérios poderosos e alcançasse seu auge de poder, riqueza e influência. A fundação da Núbia também evidencia que o sucesso de uma civilização não depende apenas de força militar ou riqueza, mas de uma combinação de fatores que incluem liderança, organização social, cultura, economia e espiritualidade. A habilidade de integrar esses elementos desde o início permitiu que a Núbia se tornasse uma civilização resiliente, capaz de enfrentar desafios internos e externos
e de construir um legado que ainda hoje desperta admiração e estudo. A história das origens e da fundação da Núbia nos ensina sobre a importância de visão, estratégia e identidade coletiva na construção de uma sociedade duradoura, mostrando que grandes impérios surgem quando a organização, a criatividade e a liderança se combinam de forma harmoniosa. Após séculos de consolidação política, econômica e social, a Núbia entrou em um período de ascensão que marcaria seu nome na história como uma das civilizações africanas mais poderosas e influentes. Este foi o momento em que as cidades, templos, exércitos e dinastias núbias alcançaram seu ápice, demonstrando capacidade administrativa, estratégica e cultural sem precedentes. Durante essa fase, a Núbia não apenas se firmou internamente, mas também projetou sua influência além de suas fronteiras, envolvendo-se em relações diplomáticas, conflitos e comércio com o Egito, a Península Arábica e outras regiões africanas, estabelecendo-se como uma potência de respeito. O apogeu da Núbia não foi um instante isolado, foi o resultado de séculos de planejamento, liderança e visão estratégica, somados a uma cultura que valorizava a disciplina, a coragem e a excelência em múltiplas áreas da vida. O núcleo político da Núbia estava concentrado em cidades como Nopata e Meroé, centros urbanos que combinavam administração, religião e cultura de forma integrada. Nessas cidades, os reis e rainhas exerciam autoridade plena, garantindo que as decisões políticas refletissem o equilíbrio entre poder militar, estabilidade econômica e coesão social. Nopata, especialmente, tornou-se um ponto estratégico de controle territorial, local de residências reais e templos religiosos, além de centro de treinamento militar. Os governantes utilizavam sua posição para organizar campanhas, administrar o comércio e fortalecer alianças, consolidando o prestígio do reino e garantindo a continuidade das dinastias. Essa organização centralizada permitiu que a Núbia enfrentasse pressões externas e se expandisse com eficiência, ao mesmo tempo em que preservava sua identidade cultural e política. Um dos elementos mais impressionantes da ascensão núbia foi o desenvolvimento militar. Os exércitos eram compostos por guerreiros disciplinados, treinados em estratégias de ataque e defesa, capazes de enfrentar impérios poderosos como o Egito e Roma. A liderança militar era frequentemente assumida pelas Candaques, rainhas guerreiras que combinavam coragem, inteligência e visão estratégica. A Manirenas, por exemplo, liderou tropas contra Roma, impondo resistência significativa e demonstrando que a Núbia não apenas se defendia, mas também podia desafiar forças externas maiores e mais equipadas. A presença das Candaques como líderes militares não apenas fortalecia a defesa do território, mas também consolidava a legitimidade do governo, mostrando que o poder feminino era reconhecido e respeitado na sociedade núbia. Além da força militar, a Núbia destacou-se por avanços tecnológicos e culturais que contribuíram para seu esplendor. Arquitetura, engenharia, arte e religião foram áreas em que a civilização atingiu níveis sofisticados. As pirâmides núbias, menores que as egípcias, apresentavam design compacto e elegante, construídas com pedras escuras que conferiam imponência e durabilidade. Templos, palácios e residências refletiam um planejamento cuidadoso e um conhecimento avançado de engenharia e urbanismo. Esculturas, joias e utensílios revelavam criatividade artística, habilidade técnica e senso estético apurado. A sociedade núbia valorizava a preservação da memória, registrando feitos de líderes e eventos importantes por meio de inscrições, pinturas e tradições orais, que garantiam continuidade histórica e cultural. Durante o período de ascensão, a Núbia também se destacou na diplomacia e no comércio. O controle sobre rotas comerciais estratégicas permitia a circulação de ouro, ferro, pedras preciosas, grãos e produtos manufaturados, fortalecendo a economia e aumentando o prestígio do reino. Relações diplomáticas com o Egito, outras cidades africanas e regiões do Mediterrâneo possibilitaram o intercâmbio de conhecimentos, tecnologias e práticas culturais. Essa rede de contatos expandiu a influência da Núbia, permitindo que ela não apenas sobrevivesse, mas prosperasse em um cenário competitivo, mantendo autonomia e identidade próprias. O equilíbrio entre poder militar, diplomacia e riqueza econômica foi um fator decisivo para a consolidação da civilização nesse período. Outro aspecto marcante da ascensão núbia foi a integração entre liderança política e religião. Reis e rainhas eram considerados intermediários entre os deuses e o povo, e sua autoridade era reforçada por rituais, cerimônias e práticas religiosas que consolidavam a coesão social. Sacerdotes desempenhavam um papel fundamental na legitimação do poder, orientando decisões políticas, mediando conflitos e organizando celebrações que reforçavam a hierarquia
e o respeito à autoridade. A religião, além de espiritualidade, funcionava como instrumento de estabilidade e organização, permitindo que a sociedade enfrentasse desafios internos e externos de forma coordenada e resiliente. As conquistas militares da Núbia durante o apogeu foram significativas. Campanhas bem-sucedidas ampliaram territórios, consolidaram fronteiras e impuseram a influência do reino sobre regiões vizinhas. Conflitos com o Egito, por exemplo, mostraram que os núbios eram estrategistas competentes, capazes de aproveitar fraquezas do adversário, planejar ataques e organizar defesas eficazes. Ao mesmo tempo, a diplomacia permitia negociações de paz e alianças, equilibrando agressão e negociação de forma que fortalecia a posição da Núbia na região. Essa combinação de força militar e habilidade diplomática tornou a civilização um ator central na geopolítica africana antiga. O papel das mulheres nesse período foi ainda mais relevante. As Kandaks não apenas governavam, mas também comandavam exércitos, supervisionavam projetos de infraestrutura e participavam de decisões estratégicas de guerra e política. Sua autoridade era reconhecida por homens e mulheres, e sua liderança contribuía para a estabilidade interna do reino. A presença feminina no poder refletia uma sociedade que valorizava competência e capacidade de liderança acima de gênero, criando uma dinâmica social única que diferenciava a Núbia de outras civilizações contemporâneas. A economia durante o apogeu da Núbia também atingiu níveis impressionantes. O controle de minas de ouro e ferro, aliado ao comércio fluvial e terrestre, garantiu riqueza suficiente para financiar exércitos, obras públicas e construções monumentais. Mercados florescentes e artesãos especializados contribuíam para a circulação de bens, produtos e ideias, fortalecendo tanto a coesão interna quanto a projeção internacional. Essa prosperidade econômica permitiu que a Núbia mantivesse estabilidade política, desenvolvesse cultura e tecnologia e enfrentasse ameaças externas com confiança e recursos adequados. A cultura núbia durante o ápice também era vibrante e sofisticada. Música, dança, literatura oral e rituais artísticos desempenhava um papel central na vida social e religiosa. A transmissão de histórias e tradições fortalecia a identidade coletiva, inspirava líderes e cidadãos e preservava a memória da civilização. A arte visual, como esculturas, pinturas e ornamentos, refletia valores espirituais, sociais e políticos, criando um legado duradouro que ainda hoje é estudado e admirado. Cada objeto, cada obra, cada inscrição carregava significado simbólico, reforçando a grandiosidade da Núbia e o orgulho de seus habitantes. A expansão territorial foi outro marco da ascensão núbia. A civilização não apenas manteve seu território inicial, mas também conquistou regiões ao longo do Nilo e estabeleceu postos estratégicos em áreas-chave para comércio e defesa. Essa expansão exigia coordenação, planejamento e liderança competente, fatores que os governantes núbios demonstraram com eficácia. A integração de novos territórios fortaleceu a economia, aumentou a base populacional e consolidou a influência da Núbia na África Antiga, tornando-a uma potência regional respeitada e temida. Durante o apogeu, a Núbia também experimentou uma intensa interação cultural com o Egito e outras regiões. A troca de conhecimentos, práticas religiosas, técnicas de construção e estilo artístico contribuiu para enriquecer a sociedade núbia sem diluir sua identidade. Essa capacidade de absorver influências externas de forma seletiva e adaptativa demonstra sofisticação cultural e estratégica, permitindo que a Núbia se modernizasse sem perder suas raízes. O resultado foi uma civilização com identidade própria, reconhecida e respeitada por vizinhos e rivais, capaz de se destacar mesmo em meio a grandes impérios da antiguidade. O período de ascensão e ápice da Núbia, portanto, representa a consolidação de todos os elementos que tornaram a civilização extraordinária: liderança estratégica, força militar, economia robusta, organização política eficiente, riqueza cultural e espiritualidade integrada. Cada conquista, cada batalha, cada obra construída reforçava a posição da Núbia como um império poderoso, autônomo e influente. Esse auge histórico estabelece o contraste com os períodos anteriores de formação e com os desafios futuros, preparando o terreno para a narrativa do declínio, das crises e, finalmente, do legado duradouro da civilização. A grandiosidade da Núbia durante seu ápice não se limitava a poder militar ou riqueza econômica. Era também uma afirmação de identidade, cultura e visão estratégica. A combinação de competência administrativa, liderança feminina, força militar, diplomacia eficaz e criatividade cultural criou uma civilização resiliente, capaz de superar desafios e deixar um legado que transcende séculos. O apogeu da Núbia é um testemunho de como planejamento, visão e coordenação podem transformar
sociedades, criando impérios que, embora às vezes esquecidos pela história oficial, exerceram influência profunda e duradoura sobre seu tempo e sobre o mundo que viria a seguir. Mesmo as civilizações mais poderosas, por mais resilientes e estrategicamente organizadas que sejam, estão sujeitas às forças da história, ao desgaste interno e à pressão de rivais externos. A Núbia, após séculos de esplendor, enfrentou seu período de declínio, marcado por desafios políticos, econômicos e militares que testaram os limites de sua organização. Esse processo não ocorreu de forma repentina, mas gradualmente, resultado de uma complexa interação de fatores internos e externos que afetaram a estabilidade e o poder da civilização. O declínio da Núbia oferece lições sobre fragilidade e resiliência, sobre como mesmo impérios colossais podem perder território, influência e identidade diante de mudanças históricas inevitáveis. Um dos fatores centrais do declínio foi a pressão externa. Durante os séculos posteriores ao auge, a Núbia passou a enfrentar ataques e invasões de povos vizinhos e impérios emergentes. Enquanto antes sua força militar garantia segurança e expansão, essas pressões constantes começaram a desgastar os recursos e testar a capacidade estratégica dos governantes. Conflitos com os egípcios, com povos do deserto e, mais tarde, com os romanos, criaram um ambiente de instabilidade e tensão. Cada campanha militar exigia não apenas força física, mas também recursos econômicos e humanos, e a repetição desses conflitos começou a enfraquecer a estrutura que sustentava o império. A persistência desses desafios externos expôs vulnerabilidades que, com o tempo, contribuíram para a fragmentação do poder central. O declínio interno também desempenhou um papel decisivo. A sucessão de líderes competentes nem sempre era garantida, e disputas dinásticas surgiam com frequência, criando instabilidade política. A ascensão de governantes menos habilidosos, ou a luta pelo poder entre facções da elite, enfraquecia a coesão do Estado e a capacidade de tomada de decisões estratégicas. Além disso, problemas administrativos, corrupção e má gestão de recursos começaram a afetar a economia e a eficiência do governo. Estruturas que outrora garantiam estabilidade passaram a ser insuficientes para enfrentar desafios complexos, evidenciando que para a sobrevivência de uma civilização, o talento e a competência das lideranças são tão essenciais quanto os recursos naturais e a força militar. A economia da Núbia, que havia sido base de seu poder, também começou a apresentar sinais de fragilidade. O comércio fluvial e terrestre, antes próspero, sofreu com instabilidade política, conflitos e mudanças nas rotas comerciais. A mineração de ouro e ferro, ainda vital, foi afetada por invasões e dificuldades de administração. O enfraquecimento econômico limitou a capacidade do governo de manter exércitos, financiar obras públicas e sustentar a infraestrutura urbana. A diminuição dos recursos financeiros teve impacto direto na estabilidade social, na coesão política e na capacidade da Núbia de se projetar como potência regional, criando um círculo de declínio que se retroalimentava a cada crise. Mudanças climáticas e ambientais também contribuíram para o enfraquecimento da Núbia. Alterações no ciclo das cheias do Nilo, secas prolongadas e erosão do solo afetaram a produção agrícola, a base alimentar da população e a sustentação econômica do império. A dificuldade em garantir alimentos suficientes provocou tensões sociais, deslocamentos populacionais e pressões sobre cidades e territórios. Essas mudanças ambientais exigiam adaptação e inovação tecnológica, mas, somadas às crises políticas e econômicas, contribuíram para o desgaste do poder central e para a fragmentação do território núbio. Outro fator que acelerou o declínio foi a competição cultural e militar com o Egito. Embora em muitos períodos a Núbia tenha mantido autonomia e até mesmo dominado temporariamente regiões egípcias, a pressão contínua de exércitos mais numerosos e de recursos superiores começou a limitar a capacidade de resistência da civilização. Conflitos recorrentes esgotavam exércitos, enfraqueciam fronteiras e, por vezes, submetiam partes do território a controle externo. Mesmo com a habilidade estratégica de líderes como as Kandaks, a contínua exposição a forças externas mais organizadas e mais poderosas tornou inevitável a perda de controle sobre algumas regiões, reduzindo a extensão e a influência da Núbia no cenário africano. O declínio cultural também teve impacto. Embora a sociedade núbia tenha mantido tradições e práticas religiosas por séculos, a instabilidade política e econômica reduziu a capacidade de manter centros religiosos, templos e obras de arte. A preservação do patrimônio cultural sofreu, e a transmissão de conhecimento, valores e tradições foi afetada. Apesar disso, a memória histórica da Núbia resistiu, preservando lendas, histórias e realizações que permitiram à civilização manter identidade e coesão cultural.
mesmo em tempos de crise. Essa preservação parcial da cultura é o que hoje permite aos historiadores reconstruir seu passado e compreender a grandiosidade de sua civilização. As invasões externas, como a presença romana em algumas regiões do Nilo, representaram desafios adicionais. Embora os núbios fossem guerreiros habilidosos, a superioridade logística e numérica de impérios estrangeiros começou a impactar negativamente a defesa de territórios estratégicos. Cidades e postos avançados foram atacados, saqueados ou forçados a ceder. E a necessidade de proteger fronteiras dispersava recursos e enfraquecia o controle interno. Essas incursões externas aceleraram o processo de fragmentação política, evidenciando que mesmo sociedades resilientes e bem estruturadas podem ser vulneráveis diante de pressões prolongadas e coordenadas. As mudanças dinásticas também refletiram uma transição de poder que muitas vezes não foi pacífica. Disputas entre herdeiros e nobres por sucessão criavam divisões internas, que enfraqueciam o Estado central e aumentavam a vulnerabilidade a invasões externas. A centralização de poder, que havia sido um ponto forte durante o apogeu, começou a se fragmentar, e cidades antes prósperas passaram a operar com maior autonomia, sem coordenação eficaz com o governo central. Essa descentralização afetou diretamente a capacidade da Núbia de manter coesão militar, econômica e política, acelerando seu declínio. A sociedade também enfrentou tensões sociais, a desigualdade entre elites e camadas populares, agravada pela escassez de recursos, provocou descontentamento e instabilidade. Revoltas internas, embora esporádicas, enfraqueciam ainda mais a autoridade do governo e contribuíam para o desmoronamento gradual da estrutura civil e militar que sustentava o império. Esse contexto evidencia que o declínio não foi apenas resultado de pressões externas, mas também de fatores internos, mostrando a complexidade de processos que levam à queda de civilizações antigas. Apesar das crises, a Núbia ainda produziu líderes e figuras de destaque nesse período. Algumas Kandaks continuaram a exercer influência política e militar, mantendo resistência contra invasores e preservando territórios. Essas líderes, embora limitadas pelas circunstâncias, demonstraram que a força e a inteligência estratégica continuavam presentes, mesmo diante de adversidades significativas. Elas garantiram que a história da Núbia não fosse apagada de imediato, preservando memória, cultura e identidade em meio ao colapso gradual do império. A decadência também trouxe transformações culturais e religiosas. A centralidade dos templos e cerimônias diminuiu, e algumas práticas foram adaptadas para contextos mais restritos, refletindo a necessidade de sobrevivência diante de recursos escassos. A arte e a produção cultural, embora enfraquecidas, continuaram a expressar valores e identidade núbia, garantindo continuidade da memória histórica e transmitindo lições de resiliência para gerações seguintes. Essas adaptações demonstram que, mesmo em declínio, a civilização buscava preservar seu legado e resistir à completa dissolução de sua cultura. O declínio da Núbia também revela a importância do ambiente geopolítico. A ascensão de novos impérios, mudanças nas rotas comerciais e a pressão de potências vizinhas modificaram o equilíbrio de poder na região. A Núbia, antes protagonista regional, viu-se gradualmente deslocada, forçada a negociar territórios, pagar tributos ou adaptar-se às novas realidades políticas. Esse processo de marginalização contribuiu para a redução da extensão territorial, da influência militar e do prestígio internacional, reforçando que mesmo civilizações robustas dependem de um equilíbrio dinâmico de forças para manter sua posição. O legado militar da Núbia, embora enfraquecido durante o declínio, permaneceu vivo. As táticas, estratégias e tradições de guerra continuaram a ser lembradas. E o exemplo das Kandaks inspirou gerações futuras. A história do confronto com romanos, egípcios e povos do deserto permanece como testemunho da capacidade de resistência e adaptabilidade da civilização, mostrando que, mesmo em declínio, a Núbia possuía força, inteligência e determinação. Finalmente, o declínio da Núbia não significa desaparecimento total. Elementos de sua cultura, religião, tradições e liderança sobreviveram através de populações remanescentes, registros históricos e tradições orais. A memória da civilização continuou a influenciar regiões vizinhas e, séculos depois, permitiu que arqueólogos e historiadores reconstruíssem sua história, reconhecendo o papel central que a Núbia desempenhou na África Antiga. Esse legado é testemunho de que, mesmo em tempos de crise e colapso, a contribuição de uma civilização pode transcender gerações e resistir ao tempo. O período de declínio da Núbia, portanto,
é uma narrativa de resistência, adaptação e, ao mesmo tempo, de inevitabilidade histórica. Ele combina fatores internos e externos, crises econômicas, disputas políticas, pressões militares e transformações culturais que, somados, reduziram a influência e o poder da civilização. No entanto, essa queda gradual não apagou sua história, seu legado e sua importância. Pelo contrário, fornece uma compreensão mais profunda da complexidade de impérios antigos e da capacidade de civilizações negras, africanas de influenciar o mundo, mesmo diante de desafios monumentais. Embora a civilização núbia tenha enfrentado períodos de declínio e fragmentação, seu legado transcende o tempo, reverberando na cultura, na história e na identidade de várias regiões africanas e no mundo contemporâneo. O impacto da Núbia não se limita a monumentos ou registros arqueológicos. Ele está presente nas tradições, na memória histórica e na influência cultural, que continua a moldar percepções sobre poder, resistência e liderança africana. Ao analisarmos o legado núbio, percebemos que ele se manifesta em múltiplas dimensões: política, social, cultural, militar e simbólica, revelando que a contribuição dessa civilização para a história da humanidade é profunda, complexa e duradoura. Um dos legados mais evidentes da Núbia é a memória das Kandaks, rainhas guerreiras que comandaram exércitos, governaram territórios e desafiaram impérios poderosos. A presença de líderes femininas de destaque em uma sociedade tão antiga demonstra que o poder não é exclusivo do gênero masculino e que, mesmo em períodos históricos dominados por estruturas patriarcais, a Núbia reconheceu competência, coragem e estratégia. Essa herança inspira movimentos contemporâneos que valorizam liderança feminina e igualdade de gênero, mostrando que exemplos históricos podem influenciar debates sociais e políticos atuais. A imagem das Kandaks também fortalece a identidade cultural africana, oferecendo figuras heróicas negras que desafiam estereótipos e afirmam protagonismo em uma história muitas vezes apagada ou distorcida. O legado arquitetônico e artístico da Núbia também é significativo. Pirâmides negras, templos, esculturas e obras de arte continuam a impressionar pela sofisticação técnica e estética. Essas construções não apenas simbolizam poder e religiosidade, mas também revelam um profundo entendimento de engenharia, design e organização social. O estudo dessas obras fornece insights sobre a capacidade humana de criar monumentos duradouros, mesmo em contextos adversos, e sobre como cultura e poder político se entrelaçam. Artistas, arquitetos e historiadores contemporâneos se inspiram nesses legados para reinterpretar formas, técnicas e símbolos, preservando e ampliando a influência da Núbia na arte moderna e no patrimônio cultural global. A influência religiosa e simbólica da Núbia também permanece relevante. Embora muitas práticas específicas tenham se transformado ou desaparecido, elementos de rituais, crenças e tradições sobreviveram através de populações descendentes e interações culturais com vizinhos, como o Egito e regiões do Sudão. Símbolos de autoridade, práticas funerárias e conceitos de sacralidade foram incorporados em narrativas posteriores, refletindo como a civilização núbia moldou não apenas seu tempo, mas também as bases culturais e espirituais de sociedades subsequentes. Esse impacto é estudado hoje não apenas em termos arqueológicos, mas também como exemplo de transmissão cultural e resistência simbólica diante de crises e mudanças históricas. O legado militar da Núbia também ecoa até hoje. A habilidade estratégica, a disciplina dos exércitos e a capacidade de resistir a impérios poderosos demonstram que a liderança africana antiga era organizada, sofisticada e adaptável. Estudos sobre as táticas de guerra e liderança das Kandaks oferecem lições valiosas para a compreensão de dinâmicas militares e políticas em contextos de desigualdade de poder, mostrando como planejamento, conhecimento do terreno e capacidade de mobilização social podem superar desafios significativos. Esse legado militar também fortalece a narrativa da resistência africana frente à dominação externa, fornecendo exemplos de coragem e competência que inspiram historiadores, estrategistas e movimentos sociais contemporâneos. A influência política da Núbia, embora fragmentada após o declínio, permanece presente nas estruturas de poder e organização social de comunidades africanas. A centralização administrativa, a divisão de responsabilidades e a integração entre poder político e espiritual foram modelos que repercutiram em regiões vizinhas e, de certo modo, nas estruturas modernas de governança local. Ao estudar como reis e rainhas núbios equilibravam autoridade, diplomacia e gestão de recursos, observamos fundamentos que informam o pensamento político e administrativo africano, ressaltando a importância de liderança, estratégia e visão de longo prazo para a sustentação de sociedades complexas. O impacto da Núbia também é simbólico e identitário. Em tempos modernos, a redescoberta de sua história e de sua relevância histórica
oferece às comunidades afrodescendentes um modelo de excelência, resistência e criatividade. A narrativa de heróis negros, líderes competentes e sociedades organizadas desafia preconceitos históricos e estereótipos raciais, promovendo orgulho e valorização da ancestralidade africana. Ao revisitar a história da Núbia, reconhecei que a África antiga não foi apenas um continente de passividade ou dependência, mas de grandes civilizações que influenciaram culturas, sociedades e impérios ao longo da história, contribuindo para uma compreensão mais justa e completa do passado global. A Núbia também influenciou diretamente outras civilizações da região. Interações com o Egito, por meio de comércio, guerras e intercâmbio cultural, moldaram práticas políticas, religiosas e artísticas em ambos os lados. Embora muitas vezes subestimada em narrativas históricas tradicionais, a contribuição núbia para a estabilidade regional, para o desenvolvimento de técnicas de construção, para o comércio e para o pensamento estratégico é indiscutível. Essa influência demonstra que civilizações africanas antigas não existiam isoladas, mas em constante interação e troca com outros centros de poder, reforçando a ideia de um continente ativo, complexo e inovador. Outro aspecto do legado moderno da Núbia é o reconhecimento arqueológico e acadêmico. Descobertas recentes de pirâmides, tumbas, inscrições e artefatos permitiram reconstruir de forma mais precisa a história da civilização. Essas pesquisas não apenas aumentam o conhecimento histórico, mas também impactam a educação, o turismo e a preservação do patrimônio cultural. Museus, universidades e centros de pesquisa em diferentes partes do mundo dedicam estudos à Núbia, ampliando a consciência sobre sua importância e reforçando sua posição como um símbolo de civilização negra sofisticada e influente. Capaz de competir em relevância com impérios contemporâneos do Mediterrâneo e do Oriente Médio, o impacto social da Núbia também é perceptível. A valorização de sua história contribui para debates contemporâneos sobre identidade, ancestralidade e representatividade. Ao reconhecer a existência de líderes, heróis e culturas negras sofisticadas, sociedades modernas podem confrontar narrativas que minimizam ou distorcem a contribuição africana na história global. O estudo da Núbia inspira orgulho e conhecimento, promovendo uma compreensão mais inclusiva da história mundial e reforçando a importância de reconhecer a diversidade cultural, a capacidade criativa e a liderança africana ao longo dos séculos. A economia, embora diferente da antiga, também foi influenciada pela herança núbia. A habilidade de explorar recursos naturais, organizar comércio e manter rotas estratégicas reflete princípios de planejamento econômico e gestão territorial que inspiram estudos modernos de economia histórica. Ao analisar como a Núbia gerenciava ouro, ferro, cereais e rotas comerciais, observamos práticas de administração avançadas, adaptabilidade e visão estratégica que continuam a oferecer lições para planejamento econômico, gestão de recursos e diplomacia comercial. O legado da Núbia se manifesta ainda na educação e na literatura. Histórias sobre reis e rainhas, batalhas, estratégias e feitos culturais inspiram livros, documentários e materiais educativos que buscam corrigir lacunas históricas e valorizar a presença africana em contextos de destaque. Esse impacto educacional promove o conhecimento crítico, a valorização da ancestralidade africana e a compreensão da diversidade cultural, fornecendo ferramentas para a reflexão sobre liderança, coragem e resiliência em tempos de adversidade. A herança espiritual da Núbia também atravessa o tempo. Práticas religiosas, mitos, símbolos e crenças influenciaram comunidades vizinhas e foram reinterpretados ao longo dos séculos. Embora transformadas, essas tradições mantêm elementos que reforçam identidade, coesão social e sentido de pertencimento. Esse legado espiritual demonstra que civilizações antigas não apenas moldam territórios e políticas, mas também transmitem valores, símbolos e narrativas que ressoam muito além de seu período histórico ativo. Finalmente, o impacto da Núbia no mundo moderno é um testemunho de resistência e criatividade. Mesmo diante do declínio, guerras e pressões externas, sua história permanece viva, inspirando novas gerações a reconhecer e valorizar civilizações negras antigas. O estudo da Núbia permite compreender melhor a África antiga. Oferece modelos de liderança, força e resistência e desafia percepções limitadas sobre o passado africano. O legado núbio, portanto, é multifacetado. É político, militar, cultural, social e simbólico, demonstrando que a história de um povo pode transcender o tempo, influenciar gerações e transformar a compreensão global sobre identidade, poder e cultura. A civilização núbia, com suas pirâmides negras e rainhas guerreiras, oferece uma narrativa poderosa de conquista, resistência e criatividade. O reconhecimento de seu legado contribui para uma compreensão mais completa da história africana e mundial, mostrando que a grandeza pode surgir em qualquer lugar
e que civilizações africanas tiveram papéis centrais na construção do mundo antigo. Ao refletirmos sobre a Núbia, hoje percebemos que seu impacto não se limita ao passado. Ele ressoa na forma como entendemos liderança, cultura e identidade, oferecendo lições eternas sobre coragem e visão estratégica, e a capacidade de criar um legado que perdura mesmo diante das adversidades mais profundas. Chegamos ao momento final de nossa jornada pela história da civilização núbia. Uma narrativa que atravessou milênios, repleta de conquistas, desafios, liderança feminina, estratégias militares, avanços culturais e transformações sociais. Ao longo deste documentário, exploramos desde a origem das primeiras aldeias ao longo do Nilo, passando pelo florescimento de Napata e Meroé, até o ápice de poder e influência que marcou a região com pirâmides negras e rainhas guerreiras. E finalmente observamos o declínio e a maneira como essa civilização deixou um legado profundo que ressoa até os dias atuais. Este é o momento de refletir sobre tudo o que vimos, de compreender como a Núbia moldou não apenas o continente africano, mas também contribuiu para a história global de maneiras que frequentemente passaram despercebidas, mas que permanecem presentes em símbolos, práticas e memórias culturais. A grandeza da Núbia nos ensina lições sobre liderança, resiliência e visão estratégica. A história nos mostra que civilizações não se constroem apenas com força militar ou riqueza, mas com planejamento, capacidade de adaptação, inovação cultural e coesão social. A presença das Kandaks, rainhas guerreiras que desafiaram impérios poderosos e comandaram exércitos, é um exemplo claro de que a liderança eficaz transcende gênero e que a coragem, a inteligência e a estratégia são qualidades universais que definem o sucesso de um povo. Essas lições permanecem atuais e nos convidam a refletir sobre como liderança, competência e coragem podem influenciar o presente e moldar o futuro, independentemente do contexto histórico ou geográfico. A Núbia também nos ensina sobre a importância do legado cultural. Suas pirâmides negras, templos, esculturas e obras de arte são testemunhos de uma civilização que valorizava a estética, técnica, simbolismo e memória histórica. Cada obra carregava significados religiosos, políticos e sociais, consolidando identidade e prestígio. Mesmo diante de invasões e crises, essa produção cultural resistiu ao tempo, transmitindo valores, histórias e tradições que continuam a inspirar gerações. O estudo dessas manifestações artísticas não apenas enriquece nosso conhecimento histórico, mas também nos conecta a uma narrativa de resistência, criatividade e valorização da identidade negra que é fundamental para reescrever percepções sobre o continente africano e sua relevância na história mundial. Outro ponto central a ser lembrado é a resiliência da sociedade núbia frente a adversidades. O declínio da civilização não apaga a memória de seu poder, inteligência estratégica e capacidade de resistência. Mesmo com pressões externas, mudanças climáticas e crises internas, os núbios deixaram marcas indeléveis na política, na economia e na cultura da região. Essa resiliência é um lembrete de que sociedades complexas podem sobreviver, adaptar-se e influenciar o mundo de maneiras que vão muito além de seu período de esplendor. Aprender com a experiência da Núbia nos ajuda a entender que a persistência, o planejamento e a adaptação são elementos essenciais para a sobrevivência e a relevância histórica de qualquer civilização. A influência militar e estratégica da Núbia também oferece reflexões valiosas. As batalhas travadas contra egípcios, romanos e outros povos demonstram não apenas a habilidade de planejamento e execução, mas também a importância da coordenação entre diplomacia, guerra e política interna. As táticas de guerra, o conhecimento do terreno, a disciplina dos exércitos e a liderança das Kandaks são exemplos de como inteligência estratégica e coragem podem equilibrar forças desiguais, garantindo resistência e proteção de territórios essenciais. Esses ensinamentos permanecem relevantes para estudos militares, políticos e de governança contemporâneos, reforçando a ideia de que o estudo de civilizações antigas oferece insights aplicáveis à compreensão de dinâmicas de poder e liderança até hoje. O legado econômico e social da Núbia também merece destaque. A civilização demonstrou habilidade notável na gestão de recursos naturais, na organização de rotas comerciais e na criação de uma sociedade estruturada, com divisão de responsabilidades e coesão interna. Mesmo após o declínio, esses princípios influenciaram comunidades subsequentes, oferecendo modelos de administração, comércio e governança. O entendimento da economia núbia, baseado na exploração inteligente do Nilo, mineração de ouro, ferro e outros recursos, fornece exemplos de planejamento estratégico, sustentabilidade e adaptação que continuam a inspirar estudos modernos sobre a administração de territórios e recursos naturais, revelando como civilizações africanas antigas possuíam sofisticadas capacidades de gestão e inovação. Culturalmente, a Núbia deixou uma herança rica que transcende fronteiras e gerações. A música, a
A dança, a literatura oral, as tradições religiosas e os símbolos sociais refletem valores e identidade que persistem até hoje, conectando descendentes, historiadores e pesquisadores à história de um povo que construiu impérios, resistiu a invasores e consolidou sua própria narrativa. Essa transmissão cultural é vital para a valorização da identidade africana e para a construção de uma narrativa histórica mais justa e completa, desafiando a visão eurocêntrica ou limitada que muitas vezes obscurece a importância das civilizações negras no contexto global. O estudo da Núbia também nos convida a reconhecer e valorizar exemplos de liderança feminina, coragem militar e inovação cultural em um contexto histórico onde essas contribuições frequentemente foram negligenciadas. As Kandaks representam um modelo de liderança que combina poder político, habilidade estratégica e compromisso com o bem-estar social, mostrando que excelência e competência transcendem gênero, classe ou circunstâncias adversas. A presença dessas líderes na história desafia preconceitos, amplia a compreensão sobre diversidade na liderança e inspira novos olhares sobre como a força feminina tem sido decisiva em sociedades complexas ao longo da história. O impacto moderno da Núbia se manifesta ainda na educação, pesquisa e preservação do patrimônio. Museus, universidades e centros de pesquisa dedicam atenção à reconstrução de sua história, estudando pirâmides, artefatos e inscrições que revelam informações detalhadas sobre organização política, vida cotidiana, religião e conquistas militares. Esse esforço não apenas aumenta o conhecimento histórico, mas também fortalece a valorização da herança africana e oferece um ponto de referência para a reflexão sobre identidade, resistência e capacidade criativa. A disseminação desse conhecimento é crucial para corrigir lacunas históricas, desmistificar estereótipos e proporcionar um entendimento mais amplo da contribuição africana para a história mundial. A Núbia, com suas vitórias, crises, líderes visionários e riqueza cultural, nos oferece uma narrativa que combina fascínio histórico e lições práticas. O estudo de sua trajetória, desde a fundação até o auge, passando pelo declínio e observando seu legado moderno, nos permite compreender como civilizações africanas antigas moldaram contextos geopolíticos, sociais e culturais de grande relevância. Ao revisitar essa história, percebemos que a civilização núbia não apenas resistiu ao tempo, mas também influenciou de forma duradoura regiões vizinhas e contribuiu para a riqueza cultural, política e estratégica do continente africano e do mundo. Refletir sobre a história da Núbia nos leva a questionar percepções tradicionais sobre a África e civilizações negras antigas. Sua história nos desafia a reconhecer que o continente africano não foi apenas cenário de colonização ou decadência, mas sim berço de impérios sofisticados, inovadores e resilientes. A trajetória núbia evidencia que poder, estratégia, cultura e liderança foram elementos centrais de sociedades africanas, e que essas civilizações desempenharam papéis cruciais na história global, moldando padrões de organização, diplomacia e resistência que ecoam até os dias atuais. Ao encerrarmos este documentário, é essencial internalizar que o legado da Núbia vai além de pirâmides, artefatos e monumentos. Ele se encontra na força de sua cultura, na coragem de suas lideranças, na criatividade de seu povo e na inspiração que oferece a todas as gerações que buscam compreender a grandeza das civilizações africanas. Essa herança é um lembrete de que a história é uma ferramenta de conhecimento, identidade e valorização cultural, e que reconhecer a Núbia, reconhecer a importância da África no panorama histórico global, oferecendo uma perspectiva mais rica, diversa e profunda sobre o passado da humanidade. Portanto, ao refletirmos sobre o impacto da Núbia, somos convidados a valorizar líderes, culturas e civilizações que desafiaram adversidades, construíram impérios, deixaram heranças duradouras e continuam a inspirar o presente. A memória das Kandaks, das pirâmides negras e da resistência estratégica permanece viva, fornecendo exemplos de liderança, resiliência, criatividade e visão estratégica. Essa história é mais do que passado, é um guia para compreender desafios contemporâneos, inspirar novas gerações e fortalecer a identidade cultural de povos africanos e afrodescendentes em todo o mundo. Por fim, ao terminar essa jornada, convidamos você a continuar explorando a história e a cultura africana, valorizando heranças esquecidas, questionando narrativas limitadas e celebrando a grandeza de civilizações que desafiaram o tempo e moldaram o mundo. Curta este vídeo, comente suas reflexões sobre a civilização núbia e inscreva-se para acompanhar os próximos episódios, em que exploraremos outras histórias fascinantes, heróis esquecidos e impérios que mudaram a história da humanidade. Este é o momento de reconhecer que a história da Núbia é um convite à reflexão, ao aprendizado e à valorização de legados que ultrapassam séculos e continuam a inspirar cada um de nós.